Bom dia, muita paz a todos. É dessa paz que eu quero conversar com vocês hoje. Mas quando eu entro aqui no IELAR, eu lembro do meu passado junto ao pessoal da época, né? Lá por volta de 1960, por aí. O IELAR, ele começou lá num quintal, praticamente, né? Lá do ladinho do Colégio Santo André, subindo a rua Rubião Júnior, tinha uma lenhadora do lado e, no fundo, um salãozinho onde nós fizemos uns biombos, assim, né, separamos, e lá começou. Tinha o nome de Irmã Eunice, o centro. Sabia disso, gente? Sabia, né? E desse tempo todo, a gente tem acompanhado a doutrina espírita, acompanhado esse pessoal todo, e vem quando eu trombo um com o outro aí, e a gente recorda disso. E a gente tem que agradecer muito essa possibilidade das amizades lá atrás, que cada vez mais, com o tempo passa, um vai para lá, outro vai para lá, e a gente nem lembra mais das pessoas. E o importante do assunto que eu queria conversar com vocês, rememorando esse passado, é falar da paz, da serenidade. O que seria a paz? É o que nós vamos tentar explicar e conversar com vocês hoje. Tem uma frase, um pensamento de André Luiz que diz assim: guarde o coração em paz à frente de todas as coisas e situações, porque todo o patrimônio da vida pertence a Deus. Olha que beleza. Nada é nosso, tudo é de Deus. E que nos proporciona, então, essa aprendizagem para chegar aonde? O Fazanelli me perguntou agora: quantos anos você tem, Milia? Eu falei: eu tenho 78. Ele falou: eu tenho 81. Porque foram os companheiros lá no passado. Mas de lá para cá, a gente viu que, mesmo essa distância toda, esse volume de anos aí tudo, a gente ainda não conseguiu entender essa paz. Porque a gente olha o mundo ao nosso redor, né? Muito convulsionado, tem coisas maravilhosas, mas tem coisas tenebrantes. Então, se nós devemos guardar o nosso coração em paz, à frente de tudo isso que nos rodeia, a necessidade de nós sabermos, então, o que é a paz. O que a gente entende por paz? Porque, como diz Emmanuel, sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Emmanuel nos fala isso. Esse paz, então, é um componente da mensagem de Jesus e, por conseguinte, do Espiritismo, e está muito vinculada a todas as conquistas morais do homem. Quando Kardec nos fala e nos passa a mensagem da paz, dizendo assim, que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E o que seria a caridade? Para que se faça caridade, a necessidade de nós entendermos o que seja esse sentimento, esse jeito de agir. E para isso eu vou contar até uma pequena historiazinha, que eu gosto sempre de contar história, né? Nós fomos evangelizadores das crianças desde aquela época. Então é a necessidade da gente contar a história. E eu vou começar com uma muito engraçada, que está naquele livrinho do Vinícius. Não. Bem-aventurados os simples, de Valério, não é Vinícius não, Valério. Psicografia lá do Valdo Vieira.
fininho assim, mas cheio de historiazinhas curtas, interessantes, e cabe em todas as palestras. Então diz ele lá que uma senhora muito amorosa saía de casa todos os dias, ia nos hospitais visitar os doentes, né, os aflitos. E um dia ela foi num dos hospitais, subiu a escadaria, e ela ia em quarto, passar aquela palavra, aquele pensamento, né? Aquele jeitinho doce. Aí um dia ela entrou num quarto. Tinha um doente coberto com um lençol, gemendo. Ai, meu Deus! Ai, e ela se condoeu dele, levantou o lençol assim, e me perguntou: o que está acontecendo, companheiro? Ah, eu estou com fome, muita fome. Eles não me dão nada aqui para comer. Ela falou: o que você gostaria de comer? Ah, eu gostaria de comer um abacaxi. Então espera aí, fica quieto, não fala nada para ninguém. Desceu a escadaria do hospital, foi numa banca de fruta que tinha na esquina e comprou não um abacaxi, 2. Pediu para descascar e cortar em rodelas, que colocou dentro de um saquinho, pôs debaixo do casaco, subiu a escadaria e foi lá no quarto. E o doentinho lá se fartou com esses 2 abacaxi. E ela saiu feliz da vida dali, como se tivesse feito a maior das caridades, né? Saiu até quase que voando de dentro do hospital. Aí no outro dia ela voltou lá para ver como é que estava o doente. Quando entrou no quarto, estava vazio o quarto. E ela perguntou para a enfermeira que ia passando: olha, aquele doente que estava aqui ontem, cadê ele? Ah, está no necrotério. Morreu. Mas como? Ele estava bem ontem. Falou: não, é que ele estava sendo preparado para uma cirurgia gástrica e ele comeu abacaxi. Então, essa pequena história engraçada, né? Cuidado com os abacaxi que a gente dá por aí, tá? E também outro cuidado. Como estamos nós quanto à nossa caridade? Primeira caridade é conosco mesmo. Porque só dá quem tem. Dá um sorriso para mim. Olha que sorriso bacana. Por que ela me deu o sorriso? Porque ela tem o sorriso para me dar. Se fosse uma pessoa carrancuda, ela ia falar assim: ah, vai tomar banho só. Não é? Porque não tem o sorriso para dar. Então, a necessidade, companheiros, de tudo, para se dar, só se tiver. E para ter, para possuir, a necessidade de trabalho, de conquistar isso. Porque só dá quem tem, se eu não tiver, não vou dar nada. Então, essa pequena história nos leva a um raciocínio, assim, quase que infantil, né? Mas de que forma que nós estamos agindo quanto ao dar. A vida é cheia de quadros, onde cada quadro tem uma história, tem uma mensagem, e esses quadros não estão só colocados em paredes lá da nossa casa. Está dentro de nós. A primeira caridade, meus irmãos, é aquela que nós fazemos para nós mesmos, nos ilustrando, trabalhando. Temos a doutrina espírita nas mãos, que tem assim uma vastidão de objetivos a serem atingidos. E se nós então queremos, meus irmãos, ter paz, a necessidade de conquistá-la.
E que jeito a gente conquista a paz? Mas essa palavrinha pequena, paz, 3 letras, que encerra dentro de si um monte de coisa, eu fiquei curioso. Como é que o dicionário mostra o que é paz? Aí eu fui lá no dicionário, até anotei aqui. O que seria paz? E de que forma a gente pode entender ela com mais profundidade? Então, ele diz aqui, na anotação que eu fiz, que paz, vou até passar para vocês, paz é tranquilidade, serenidade, concórdia, sossego, silêncio, descanso, harmonia. E, acima de tudo, está lá no dicionário, ausência de guerra. Onde tem guerra, tem paz? Então, a paz é a ausência de guerra. Então, se a paz é interessante começar em nós primeiro, como é que estamos nas nossas guerras interiores, conosco mesmo? Estamos indo buscar na doutrina espírita realmente os ingredientes para esse bolo maravilhoso que nós pretendemos ser e passar? Como é que estamos nós contra a nossa paz? Porque as guerras estão em todos os lugares. Muitas delas começam conosco mesmo, dentro de nós. E como estamos nós contra a nossa paz dentro do nosso lar? Dentro do nosso lar. Tem lares que é um campo de batalha. Uma vez fiz uma palestra lá no Rogério Vilar, e quando eu saí do centro, era mais ou menos umas 10 horas da noite, tinha um senhor na esquina, me parou. Eu posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Esse homem chorava copiosamente, quase não conseguia falar. Aí ele foi se acalmando, né? Aí ele começou a me falar, olha, eu ouvi tua palestra, eu sei que você tem alguma coisa para me ajudar. E contou a história, que ele tem um filho, e o filho dele é viciado em drogas. Roubou tudo que eles tinham de valores na casa, para vender, e quando acabou os valores de casa, começou a roubar nos vizinhos. Aí não teve outro jeito, ele internou ele numa clínica. Só que ele saía da clínica, ele fugia da clínica, não tinha como. E o que ele fez? Vedou todas as janelas do quarto, trancou a porta e o menino ficou lá dentro. Ele comprava a droga para o menino, para ele não sair de casa. Correndo o risco de ser preso, porque além de trancar uma pessoa, tirando a liberdade dela, estava comercializando, né, a droga. E ele chorava. E eu pensei comigo, o que eu vou falar para esse homem? Porque eu me coloquei no lugar dele. O que eu vou falar para ele? E eu, que era umas 10 horas quando nós nos encontramos, eu saí de lá, era mais meia-noite, daquela esquina ali. E o que eu podia, dentro da doutrina espírita, eu passei para ele. Mas tenho certeza que não foi tudo. Pode ser que tenha dado uma luz ali, uma gotinha de luz. Mas esses problemas todos geram essas guerras. Eu lembro de um fato quando eu trabalhava numa das sessões mediúnicas lá do Allan Kardec, num trabalho voltado aos suicidas, e uma entidade se comunicou na época, que chorava também, mas chorava e que emocionava até a gente. E ele gritava, mãe,
mãezinha querida. E voltava a chorar. Aí o dirigente lá, o orientador, conversando com ele, disse: calma, vamos conversar, você está no lugar que tem tudo para te ajudar. Então, aí ele começou a dizer: eu quero minha mãe, eu não quero viajar mais, eu não quero mais viajar. Porque ele estava numa viagem espiritual, né, terrível. E ele queria, então, ter um novo começo, esse espírito. E teve, que tivemos notícia dele depois. Hein? Mas olha a condição de um espírito lá no mundo espiritual, sabe, desde quando que ele está nesse processo. A paz, como é que faz? A gente conquista, mas a gente leva para o outro lado as condições das nossas obras que vai determinar a paz ou a guerra dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro lá do trabalho. Tem outro, eu gosto de contar os casos porque para atingir os objetivos. Eu trabalhei numa empresa aqui na cidade conhecida e um dia nós contratamos lá uma moça, né? Não vou usar o nome dela, mas vamos dizer que ela chama Regina, né? Porque pode ser conhecida de alguém. Um dia ela entrou lá na loja chorando também, chorando. E eu, como espírita, né, fui lá ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Ela falou: meu namorado, você nunca brigou com a sua esposa, não? Eu falei: olha bem, eu nunca discuti com a minha esposa. Já faz, naquela época, 41 anos, né? Hoje está com 48 anos. Eu nunca discuti, nunca brigamos, nunca tivemos rixa, porque nunca a gente achou motivo para determinar esse tipo de coisa. Ela olhou para mim assim, sério, sabe o que ela falou? Que vida chata que você tem. Tem gente que sem a guerra não vive bem. Né? Mas, como Jesus diz lá, brilha a vossa luz, faça-se a sua luz. Ele diz, quando ele diz lá, eu sou a luz do mundo, né? Quem andar comigo jamais verá as trevas. Então isso nos leva a uma responsabilidade muito grande de desenvolver essa luz dentro de nós, para que, se iluminando, é questão da caridade, se iluminando, a gente ilumina os outros, ajuda a iluminação do outro. Mas para isso é aquela condição de ter para dar. Tem uma outra anotação que eu fiz, que, buscando lá em Jesus, né, eu gosto sempre de apoiar em cima de Jesus, porque é o mestre, é o caminho, é a verdade, é a vida, né? É o trajeto. Ele diz lá: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Olha que bom. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Que jeito que é a paz de Jesus? A gente não está buscando a paz dele, porque é a paz verdadeira. E como é que ele tem a paz para dar? É só a gente fazer uma análise. Quando José saiu de Nazaré para Belém, naquela época do censo, né, do recenseamento, só que por lei lá do imperador havia necessidade de cada um fazer o recenseamento na cidade que nasceu. E José nasceu em Belém, mas ele morava lá com Maria, lá em Nazaré. Eles saíram. Maria estava grávida. Saíram a pé, porque naquele tempo não tinha asfalto, não tinha avião, não tinha carro. Quem tinha um burrinho ou uma carrocinha para ir, já eram as pessoas mais abastadas, né? Foram a pé. Mas eles chegaram tarde da noite. Não havia mais nenhuma pousada,
que é a hora do recenseamento, a cidade estava toda, se recolheram numa estrebaria, que é aquele lugar onde se guarda os animais para passar a noite, abriga os animais. E Maria ali deu à luz ao menino Jesus. Ela forra aquele coxo, que é a manjedoura, porque ali se colocava os alimentos para os animais. E Maria, forrando aquela palha com um pano, colocou ali o alimento para os homens. As diretrizes todas, para nos mostrar que Ele realmente é o caminho e a vida. Então, meus irmãos, é os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, como nós estamos quanto às lições do Evangelho. Porque somente elas vão nos proporcionar essa liberdade de falar, de ver, de ouvir, de trabalhar, exprimindo o quê? O amor, que é a base de toda a obra de Jesus. Só Jesus, através dos seus ensinamentos, pode modificar este mundo, de uma hora para outra. Se seguirmos Jesus, não precisa mais colocar trancas nas janelas, cadeado lá nos portões, grades nas portas, alarme nos carros. E se a gente perder a carteira, ela vai parar lá na nossa casa. Porque alguém vai levar essa carteira na nossa casa. E se ela não tiver, se eu achei a carteira e ela não tiver um dinheirinho ali, até a gente enfia no bolso, lá põe uns trocados lá, e leva, ele está precisando, essa pessoa, e leva a carteira lá. A gente faria isso? Não vai, porque ainda não estamos preparados para isso tudo. Mas como a doutrina espírita nos coloca como objetivo, fora da caridade não há salvação, então, a necessidade que a primeira caridade a gente tem que fazer para nós. Dentro daqueles recursos ali, só dá quem tem. Nós continuamos nosso bate-papo da manhã, porque palestra é com Dejair. Eu bato papo. Então, companheiros, diante dessas colocações que eu fiz, vamos começar a pensar o que eu posso fazer. O primeiro passo é ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. O Evangelho ele não pode entrar aqui, parar na mente e sair do outro lado. O Evangelho tem que entrar aqui para que possamos compreendê-los, descer no coração, para sentir. E depois, nas mãos, como trabalho. Por isso nós estamos aqui ouvindo falar de Jesus e a necessidade de ouvi-lo até o final dos tempos nosso aqui na Terra. Somente Ele, como sendo a luz, pode iluminar os nossos caminhos. Mas uma coisa interessante, quanto à prece, a prece também é um veículo da caridade. A prece também é um veículo enorme para a conquista da nossa felicidade. Como eu estou quanto à prece? André Luiz fala, a prece, cultive a prece, cultive o hábito da prece. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. E do lar também, quando a gente faz
esse trabalho da prece em nosso lar. É a luz que se faz em todos os lugares. Então, como que estamos nós, então, com a prece? Que é uma forma de caridade. Jesus nos diz lá no Evangelho, a prece não precisa ter 1000 palavras. A prece não precisa ter 1000 palavras. Entre em teu aposento, feche as janelas e as portas. Em silêncio, faça a sua prece. Em silêncio, faça a sua prece. Então é interessante que lá não precisa ter 1000 palavras. Ficar meia hora, 20 minutos. Ah, meu Deus, um Pai Nosso é o suficiente. Porque, como diz Francisco Cândido Xavier, que a prece que nos faz rolar uma lágrima na face, não atingiu os objetivos. E o que é que faz rolar na face uma lágrima? Quem me ajuda? O sentimento. Seja a lágrima de dor ou de alegria. Só o sentimento, companheiros, é a mola propulsora para a elevação da prece. Porque a prece que não é sentida não atingiu os objetivos. Então, não há necessidade, por exemplo, da prece ser longa. Aquele muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, de coração. Está feita a prece. Houve sentimento. Porque muita gente ora o Pai Nosso para deitar, que é muito importante. Ao se levantar, muito importante. Diante de um problema importante, o Pai Nosso é uma prece completa. Mas se ela não tiver sentimento, é uma prece comum. Tem que ter nesse sentimento. Tem gente que vai deitar, faz a prece do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado. O senhor já sabe o resto. Pum, já dorme. Não adiantou nada. Então, companheiros, vamos começar a observar como é que nós estamos, então, quanto a tudo isso que nós apresentamos como uma questão da fé, da caridade, da razão em si, desse sentimento. Como é que nós estamos, como espírita que somos? Vou contar um caso de Chico Xavier, minhas histórias. Eu copiei aqui porque não dá mais para decorar. Diz aqui que o Chico Xavier foi procurado por uma senhora que falou para ele assim. Ele estava em peregrinação, aquela que o Ricardo conhece, uma vez eu também participei. Chico saía com aquela multidão junto dele, servindo o pessoal, aquela coisa. Então ele levava um maço de dinheiro, de R$1, e ele levava para dar para os pobres. Não que ele estava fazendo aquela caridade, mas era o jeitão dele. E essa senhora então disse para ele: Chico, fale alguma coisa que me conforte. Eu tenho sofrido muito com meu marido. E Chico então olhou para ela com aquele sorriso assim, e disse assim: olha, há muitos anos uma senhora contou-me que o seu marido a procurou e disse: eu queria lhe dizer que estou com um caso. Trata-se de uma jovem. Não sei o que há. Sei que gosto é de você, mas não consigo me desvencilhar dela. Vou ausentar-me e quando me tornar digno de você novamente,
Voltarei se ainda me quiser. A esposa prometeu pensar e no dia seguinte lhe deu a resposta: olha, o homem com que eu mais queria me casar era você. Casamo-nos. Sempre sonhei em ter uma casa. Você me deu um lar. Meu maior sonho era ter um filho. Você me deu 2. Pois faça o que quiser. Eu não vou abandonar o meu lar e nem dizer nada aos nossos filhos. Não há necessidade de 3 sofrerem quando basta o sofrimento de um. Vou continuar honrando nosso lar e quando tudo passar, volte. E o Chico então acrescentou: não é preciso lhe dizer que o caso do marido com a jovem terminou ali mesmo. Interessante, né? Vamos nos colocar no lugar dessa senhora. Ou se fosse o marido, a esposa que tivesse procurado o marido para dizer essas coisas aí. Qual seria a nossa resposta? Qual seria o nosso controle desse momento? Eu ia ter dificuldade em dizer volte. E vocês? Difícil, né? Mas então aí a necessidade, meus irmãos, de ver até onde eu posso usar o meu conhecimento. Isso tudo nos leva, então, a essa busca interior da perfeição. Não vamos ser perfeitos de um dia para o outro. Nós vamos levar anos para sermos perfeitos. Não é? Nós estamos aí mais, eu com 78, outros com isso. Tem muitas dificuldades em determinados momentos. Tem que morder a língua, fechar os olhos, virar as costas, se esconder. Porque, mais uma anotação que eu fiz aqui, que nem precisa, porque eu vou tentar falar de cor, mas para não errar, né? Porque passou dos 50, começa a enrolar tudo. São 6 palavrinhas. Pensamento. Como é que estamos nós quanto ao nosso pensamento? Porque o pensamento transforma-se em palavras. Cuidado com as nossas palavras. Elas se transformam em ação. Cuidado com as nossas ações. Elas se transformam em hábitos. Cuidado com os nossos hábitos. Eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Eles nos mostram o nosso destino, ou levam para o nosso destino. Portanto, companheiros, pensamento leva a isso tudo. É ele que determina o nosso destino. De alegria, de dor, de tristeza e até de doença. Os pensamentos. Por isso Jesus, no seu Evangelho, nos convida. Ele nos convida. Façais aos outros o que quereis que vos façam. Olha que regra. Jesus, ele é o esquema, é a diretriz para a nossa felicidade, para a nossa paz, para nossas riquezas,
sejam elas materiais ou espirituais. Ele é o caminho realmente, companheiros. E por isso, nesta manhã tão bacana, tão gostosa, possamos levar para a nossa casa essas colocações que às vezes a gente não dá o sentimento correto a elas devido à nossa pequenez. Mas a luz, por menor que ela seja, ela sempre vence as trevas. Ela sempre vence as trevas. Se fosse de noite, a gente apagasse essas luzes, ia ficar tudo escuro, né? Teríamos dificuldade de sair daqui. Estamos nas trevas, na escuridão. Iríamos tropeçar nas cadeiras, trombar uns com os outros, ter uma escada lá na frente, iríamos cair na escada. E se tivesse um buraco, todos nós cairíamos. Mas se alguém tivesse um palito de fósforo, uma vela, já não estaríamos mais em treva. Ninguém ia trombar nas cadeiras, nem trombar um com outros, nem cair na escada e nem no buraco que tivesse lá na frente. Porque a luz sempre vence as trevas, por menor que ela seja. Por isso, obedientes às diretrizes do Evangelho, Jesus nos convida: faça-se a sua luz, brilhe a vossa luz. Que jeito de fazer essa luz brilhar, né? Uma vez que nós somos espíritos, criaturas divinas, vós sois deuses, disse Jesus. Somos espíritos, filho de Deus. Temos uma grandeza pela frente e tem que começar já com esse amor que Ele nos coloca nas mãos, através dos Evangelhos. Ser melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. E eu convido então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Como estamos nós contra essa doutrina maravilhosa que temos nas mãos? Por isso, meu Mestre Jesus, amado Jesus, nos ampare, nos proteja, pelo caminho que nos mostras, a fim de que possamos ser ainda dentro dessa fachada, dentro nessas nossas condições, melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje, e assim sucessivamente. Um bom dia a todos, saúde, paz e alegria. Que Deus abençoe a nós todos.